Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às aulas de comandos elétricos, hoje falaremos sobre mais um dispositivo de proteção. Lembra que nós já falamos em aulas passadas sobre os fusíveis e sobre os disjuntores. Hoje nós iremos falar sobre o dispositivo de proteção chamado relé térmico, também conhecido como relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga ou térmico são dispositivos que, quando percorrido por um determinado valor de corrente elevado, ele possui um bimetálico que vai atuar abrindo pelo efeito térmico. Então, quando passar uma corrente nesse bimetálico, ele vai aquecer, são duas lâminas de dilatações diferentes, ou dilatação diferente, e quando passar do seu limite de corrente, que ele foi ajustado, esse equipamento vai fazer com que abra o nosso circuito. Observe agora, nessa figura, ela mostra diferentes tipos de relés térmicos, né, de diferentes fabricantes. O que é interessante colocar é que cada fabricante, né, ele vai ter, cada fabricante do contator, que são dispositivos de comando que ainda iremos falar, ele vai ter o seu próprio relé térmico. Então, eu não posso ter um contator do fabricante Siemens e um relé térmico do fabricante Schneider, um exemplo. Então, se eu tiver um contator do fabricante Siemens, eu tenho que ter, por obrigação, um relé do fabricante Siemens, porque senão não há um acoplamento. Como vocês estão observando aí, essas artes são justamente os contatos que irão acoplar no contator, esse dispositivo que mais na frente nós iremos falar. Ainda nessa figura nós vemos aí do lado direito, né, a representação simbólica do relé térmico, tanto para o comando de potência, né, o diagrama de potência e o diagrama de comando. Nós iremos falar disso mais na frente. Mais na frente nós iremos abordar esses diagramas. Isso é só a simbologia do relé térmico, ok? Bom, pessoal, ainda falando sobre o relé, vamos ver agora as possíveis causas da sobrecarga. O relé ele só vai atuar se houver uma sobrecarga no motor. Mas o que causa essa sobrecarga? Essa sobrecarga ela pode ser causada por travamento do rotor, o eixo, né, o rolamento travou, bastante tempo de uso, o rolamento trava. E aí ocasiona uma sobrecarga. O relé vai fazer o quê? Vai desarmar. Curto-circuito entre as bobinas, né? Aí nós estamos falando do enrolamento interno, né? Quando há um superaquecimento nas bobinas. Logicamente a corrente ela se eleva bastante e o relé, como ele foi dimensionado para uma determinada corrente, logicamente ele irá desarmar, desligando o circuito elétrico. Curto-circuito entre a bobina e a carcaça do motor também é outro motivo que ocasiona um superaquecimento devido a uma elevada corrente. E aí, quando aumenta a corrente, além das correntes nominais do motor elétrico. Então, tudo é causado por um aumento, né, um elevado aumento da corrente elétrica, certo? Falta de uma fase. Então, quando uma fase que nós chamamos aí popularmente, a fase caiu, o motor fica funcionando só com duas fases. Para que ele não queime, não venha queimar, o relé ele vai atuar porque ele é sensível a uma corrente maior do que ele foi dimensionado, ele foi ajustado, ok? Desvio de tensão e frequência na rede também é outra causa importante para ocasionar uma sobrecarga. Então, a função principal do relé térmico, o relé de sobrecarga, é desligar, né, o circuito elétrico
para que não haja um dano maior, né, tanto no equipamento como na rede. Bom, veremos agora o princípio de funcionamento de um relé térmico. Então, o relé térmico ele funciona pelo princípio da deformação de uma lâmina bimetálica, como já havíamos falado aí no slide logo no início. Quando esta lâmina sofre uma sobrecarga de corrente, uma elevação da corrente além da corrente nominal, a mesma se deforma diferentemente, são materiais diferentes, ok? Como mostra a figura aí, como está mostrando a figura. A mesma se deforma diferente nos dois metais, e então ocorre a deformação, ok? Fazendo com que o contato mecânico abra o circuito elétrico, né? Efetuando assim a proteção do equipamento elétrico. Então, para resumir, se você observar a figura, tanto a figura 1, quando a lâmpada está acesa, a corrente nominal, está tudo tranquilo, tudo funcionando normalmente. Houve uma alteração da corrente, além da corrente que foi reajustada, né, que foi ajustada lá no relé térmico. Então, o que isso vai ocorrer? Vai ocorrer, se essa corrente subir bastante, ocorrerá uma deformação no bimetálico, né, na lâmina bimetálica. E uma vai deformar mais do que a outra, que ocasionará uma abertura no contato. Abrindo o contato, logicamente, que vai desligar o circuito elétrico. Bom, vamos falar agora das vantagens, desse dispositivo. Mas antes de falarmos de suas vantagens, onde eu vou usar o relé térmico? O relé térmico é usado como proteção do motor elétrico contra sobreaquecimento. Provocado por quê? Provocado por uma sobrecarga de correntes prolongadas. Também é usado para a proteção dos condutores de alimentação e dos dispositivos de manobras, que ainda iremos falar em aulas seguintes, ok? Vantagens. O relé de sobrecarga compensa automaticamente as mudanças de temperatura. Por quê? Porque o seu funcionamento depende da temperatura dos seus elementos térmicos, para que eles foram projetados. O circuito de comando pode ser testado, ok? É uma das vantagens. Outra vantagem, o relé térmico pode ser ajustado dentro de determinada faixa de corrente de acordo com a necessidade. Então, se você tiver um motor com uma corrente nominal de 10 amperes, você vai ter que comprar um relé térmico para proteger esse motor com uma margem um pouco a mais, né, dessa corrente nominal do motor. Então, a compra do relé térmico está condicionada à corrente nominal do motor, ok? O relé tem um certo tempo de resposta, evitando assim que o mesmo seja acionado durante a partida do motor, onde o pico de corrente é maior. Então ele tem a função muito parecida com o fusível de ação retardada. Então quando você liga o motor, logicamente que a corrente de partida ela triplica, né? Às vezes triplica ou até mais vezes, chega a ser 8 vezes maior do que a corrente nominal, mas o relé ele não vai cortar a alimentação do motor. Por quê? Porque ele dá um tempo, né, para essa corrente diminuir. A gente sabe que a corrente de partida ela leva de 10 a 15 segundos a duração dela. Então, logo após 15 segundos, ela cai para a corrente nominal e tudo normaliza. Então, o relé tem essa vantagem, né? Ele dá o tempo para essa corrente de partida subir e, em seguida, normalizar. Bom, o relé térmico ele possui diversos botões e contatos para ser ligado nas instalações elétricas. Primeiro, ele possui 3 contatos principais que recebem as fases para a alimentação da carga de um circuito elétrico. A entrada de alimentação é definida por L1, L2, L3, ou 1, 3 e 5. E a saída é identificada por T1, T2 e T3, ou então 2, 4, 6. Isso vem identificado no próprio relé, na carcaça do relé. Ele possui também um contato auxiliar normalmente fechado,
né, nomeado como 95 e 96. Um contato auxiliar normalmente aberto, nomeado como 97 e 98. E o terminal A2, para ser conectado à bobina de um contator. Esse contator nós falamos, ele vai ser acoplado ao contator, que a função do contator é comandar cargas à distância. Então, quando queremos acoplar o relé térmico a um contator, então esse terminal A2 é justamente para ligar, porque na hora que você acopla, esse A2 ele fica na parte de baixo do contator. Então não vai dar como você acoplar, mas na hora que você acoplar o relé ao contator, esse A2 ele fica na parte de cima do relé. Se você observar também, tem um botão de parada e tem o rearm, né, que é um reset aí, ó, que é o botão azul, né? Você pode fazer um teste com o botão vermelho e se houve um problema, o relé desligou, você pode rearmá-lo, verificando primeiro se o problema vai persistir ou não. Você pode rearmar manual ou automático. Isso aí vai depender da posição que você colocar esse botão de reset. Ok? Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo dos dispositivos de proteção, nós vamos falar agora sobre o relé falta de fase. Observe, quando ligamos o motor trifásico, o motor elétrico trifásico, temos 3 fases alimentando esse motor. Caso ocorra algum problema e uma fase deixe de alimentar o motor, ficando com apenas 2 fases, o que vai acontecer com o motor? Provavelmente esse motor vai queimar. Para garantir que a carga em um sistema trifásico esteja sempre sendo alimentada por todas as 3 fases, foi criado esse dispositivo, o relé falta de fase. Assim, ao identificar uma anomalia na rede elétrica, o relé desarma o circuito, protegendo o que estiver em operação. O relé falta de fase é muito importante para motores trifásicos, já que se acontecer de um motor operar faltando uma fase, ele queimará. E aí você vai ter prejuízo. Assim, o componente é primordial para garantir a segurança dos motores elétricos trifásicos. Então, a função principal desse dispositivo é a proteção de sistemas trifásicos contra quedas de fase ou neutro e assimetria modular de tensão. Certo? Que nós veremos já já o que é isso. O relé falta de fase, pessoal, é mais um dos componentes que vão ser amplamente vistos nesse estudo de comandos elétricos. Muito importante para o desenvolvimento de um painel de comando. Ok? O funcionamento desse relé, ele possui 3 entradas, que é L1, L2, L3. Nós iremos ver isso na prática. Eu vou fazer uma revisão antes de ligarmos o equipamento, né, de conhecermos o equipamento pessoalmente. Não se preocupem em relação a isso. Nós faremos prática desse dispositivo. Então ele possui 3 entradas onde você vai conectar as fases da rede. A partir do momento que essas entradas são energizadas, o relé está pronto para operar. Ele começa a comutar, certo? Então ele comuta. Caso haja uma falha, o relé vai desarmar, logicamente. Essa falha pode ser falta de fase, pode ser uma tensão acima ou abaixo da tensão normal, que a nossa aqui é 380. Então até isso ele é sensível, ele tem uma sensibilidade para detectar através de uma determinada porcentagem a mais ou a menos da tensão da rede. E também ele vai desarmar caso haja uma similaridade no ângulo de uma das fases. O que é isso? Uma falta de similaridade. O que é isso, professor? Bom, a similaridade nada mais é do que uma sequência da fase. Então, se você, quando ligou o dispositivo em fases sequenciais, RST, L1, L2, L3, e na hora que você religar
né, alguém for lá na rede elétrica fazer uma alteração, logicamente que o relé ele vai desarmar. Por quê? Porque vocês viram lá nos motores de indução trifásica que quando eu inverto uma das fases que o alimenta, logicamente o que vai acontecer? A rotação do motor ele vai girar no sentido contrário. Então eu inverto uma fase, eu inverto o sentido de rotação. Então esse dispositivo ele é sensível também a essa sequência de fase a qual o equipamento foi ligado. Então alguém que fez uma manutenção na rede de distribuição, o pessoal da companhia energética fez uma alteração e na hora que ligou tua residência, tua empresa, a empresa que você trabalha, ligou com uma sequência de fase diferente da sequência de fase que estava anteriormente. O relé ele não vai alimentar o circuito elétrico, não vai alimentar a carga que ele está protegendo. Bom, dando sequência, relé de sequência de fase. Aí nós temos um relé falta de fase da VEG, né? Esse é um dispositivo usado como segurança para que não seja invertida a fase. Ele também tem um ajuste de sensibilidade na frente do relé, né? Você pode encontrar ali um botãozinho lá que ele tem a entrada de uma chave Phillips, né? Você pode colocar uma chave Phillips ali para regular a sensibilidade dele, chamado Trime, ok? Esse ajuste serve para identificar quando ocorre uma variação na tensão elétrica da rede e o relé está apto para desarmar nessa ocasião. Então, só para concluirmos, o funcionamento desse relé, já falamos que ele tem uma entrada aí, alimentação trifásica. Ele é um relé, não existe relé falta de fase para circuitos monofásicos, só trifásicos, ok? Ele pode funcionar com ou sem o neutro, certo? E quando ele está acionado, esse LEDzinho aí que aparece na tela, indicando, o LED vermelho, ele acende, ok? Por que ele acende? Porque é para indicar que o relé está operando, está funcionando. Ele possui dois contatos, um NA e um NF, certo? Sendo que os dois contatos têm um ponto comum, que é o número 11. Isso aí geralmente é um padrão praticamente para todos os relés falta de fase. Para todo fabricante tem que colocar esse padrão. Então tem entrada, só tem as 3 fases entrando, não sai 3 fases, ele só serve para detectar se as 3 fases estão chegando, se as 3 fases elas estão com a tensão adequada, com aquele ajuste de sensibilidade, e também se elas estão ligadas em sequência, ok? A partir do momento que essas entradas são energizadas, aí o relé ele comuta e entra em operação. Quando há alguma falha, ou houve uma queda de tensão, caiu uma fase, como a gente diz popularmente, a fase houve uma interrupção de uma fase, o relé vai desarmar. Houve uma variação de tensão, uma das fases ficou 280, ou então 320, o relé vai desarmar, certo? Houve uma alteração na rede de distribuição, na hora que a pessoa também pode ter feito uma manutenção no quadro de comando e ligou o relé em fases diferentes, ligou o motor em fase diferente, houve uma sequência de fases modificada, o relé vai ser sensível a isso. Houve lá na rede de distribuição, houve uma mudança na fase que alimentava o equipamento, o relé vai detectar e vai desarmar. Então é um relé muito importante dentro dos comandos elétricos. Espero que eu tenha contribuído para vocês com esse assunto e até a próxima aula, ok?